Brasil República, conflitos sociais, revoltas sociais, movimentos sociais, continuação da aula passada, gente, onde vimos Canudos, a Guerra de Canudos, que foi um arraial, uma comunidade no sertão da Bahia totalmente devastada pelo exército brasileiro, que inclusive se utilizou de armas, tecnologia até então jamais vistas no Brasil, tá? Inclusive com operadores técnicos importados da Europa para adentrarem aos sertões, muito afastado do litoral, e exterminarem aquela comunidade que vivia de forma coletivista, de forma cooperativa, e à base de muito jejum e à base de muita religião, muitas rezas, tá? Sem drogas, sem prostituição, sem vícios, tá? E inclusive fazendo interpretações através de seu líder Antônio Conselheiro, que iam contra muitas das pregações da Igreja Católica. Inclusive a Igreja Católica vai se aliar à República, ao Estado brasileiro, na perseguição e na criação de muitos estereótipos sobre essa comunidade como um bando de fanáticos, né? Essa foi a aula passada e agora nós vamos falar do banditismo social ou o cangaço, o movimento dos cangaceiros, que também, assim como Canudos, vai sofrer incrível perseguição pela imprensa, pelo Estado e a igreja também. Como Canudos, esses caras também vão ser vistos pela imprensa. A imprensa sempre constrói a imagem das pessoas, né? Os cangaceiros vão ser vistos como bandidos, como foras da lei. Realmente eram foras da lei, eram bandidos, mas de uma forma extremamente negativa, né? E por outro lado, a literatura de cordel vai tratar esses caras como heróis, tá? Porque o contexto em que o cangaço surge é um contexto de miséria. E a miséria separa gente que tem terra de um bando de pessoas que ficam andando de um lado para o outro e procurando sobrevivência, né? E essa é exatamente a situação do sertão do Nordeste brasileiro entre 1890 e 1940. Tá? Então, estamos falando aí de 50 anos, né? Onde você vai ter bandos cangaceiros perambulando e andando pelos sertões ali, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Sergipe, né? E esses bandos armados, eles vão percorrer esses interiores aí e vão sobreviver de delitos, né? Delitos, legalmente delitos, né? Mas muitos desses delitos, eles objetivavam, tinham uma razão de ser e eles não eram feitos aleatoriamente. Eles tinham alvos específicos, né, como fazendeiros, né, ou então grandes proprietários de terra, ou então aqueles que ameaçavam, né, esses próprios cangaceiros e que tinham algum tipo de intriga, algum tipo de desafeto, algum tipo de briga familiar. E os cangaceiros muitas vezes eles tomavam um partido ou tomavam outro partido. Eles não tinham uma posição, digamos assim, política, ideológica bem definida, e eles atuavam conforme as alianças circunstanciais feitas no momento, né? E a gente pode entender esse movimento cangaceiro, né? Existem vários bandos, né? O mais famoso é o do Lampião, que é o Virgulino Ferreira da Silva. Tá aí uma foto dele, ó, uma foto aqui à direita, né? Lampião. Outro cangaceiro famoso foi o Corisco, que até virou letra de música da Bossa Nova, né? Se entrega, Corisco,
né, um hino da Bossa Nova aí falando desses bandos armados, né? Virou tema de filme, né? O cinema novo brasileiro com Nelson Rodrigues não, o Nelson Pereira dos Santos, né? Depois o Glauber Rocha. Todos esses grandes cineastas brasileiros, eles vão se interessar muito pelas histórias desse Brasil profundo aí, né, do cangaço, a literatura de cordel, a música repentista, o forró, um tipo de forró específico, porque esses bandos cangaceiros, eles também acabaram criando uma indumentária própria, um tipo de roupa própria, um tipo de música própria, alguns costumes, né? Então virou-se a cultura do cangaço. Eles eram odiados por muitos, especialmente fazendeiros, especialmente delegados, autoridades, políticos. E por outro lado, eles eram muito temidos também pelas classes populares, pelos camponeses, porque eles agiam de forma violenta. Mas ao mesmo tempo eles também eram vistos com uma certa admiração, né? Porque quando você está na miséria crônica, né? Quando você está com fome, quando você está vivendo na seca, você não sabe o dia de amanhã, o banditismo ele passa a ser visto como uma opção da qual você admira as pessoas que passam a exercer esse tipo de atividade, mas de repente você não tem coragem para fazer parte de um bando, para pegar em armas, desafiar a lei e sair por aí. Então você passa a admirar as pessoas ou até ter uma certa conivência, né, com esses bandos armados aí. Então, o contexto de surgimento do cangaço é a miséria crônica da população nordestina, exatamente o mesmo contexto de Canudos, né? O Nordeste brasileiro, o sertão do Nordeste brasileiro, ele ficou abandonado desde lá da época do ouro, colônia. O eixo econômico se deslocou do centro para o sudeste, centro e sudeste do Brasil, com a economia do ouro e depois da cafeicultura. E o Nordeste, o litoral continuou produzindo açúcar, mas o sertão ficou abandonado. E aí você tem essa massa de pessoas que estão sem eira nem beira, com fome, e esse descaso do Estado, né? Os impostos são todos, passa a se cobrar impostos, mas não se retorna com infraestrutura, com desenvolvimento, e aí você vai ter o clima propício para o banditismo surgir, né? Então essas são as causas econômicas e sociais, tá? E tem também, né, como vai se fortalecer bandos como o de Lampião e de Corisco, esses caras eles vão atingir fama na imprensa e vão passar a ser vistos, inclusive até quase como personagens folclóricos muitas vezes, né? Como por exemplo, posteriormente vai se estabelecer muito a aproximação do cangaço com o de Robin Hood, né? Robin Hood também é um personagem europeu que roubava dos ricos para dar para os pobres, né? O cangaço não exatamente funcionava bem assim. O cangaço ele não tinha essa ideia muito de é, tirar dos ricos para dar para os pobres, né? Foi mais um mito que se criou. O banditismo do cangaceiro era muito mais fazer é, acumular um certo dinheiro a partir de delitos, a partir de sequestros, a partir de ameaças, né? E muitas vezes eles também acabavam fazendo alguns trabalhos, distribuindo um pouco dos seus recursos junto às comunidades mais pobres, mas por razão de sobrevivência, muitas vezes, né? E mais também por razão de fazer uma média ali com a população local, né? Eles também se sentiam muito justiceiros, né? Uma espécie de, na ausência do Estado ali, na ausência de autoridades, eles acabavam muitas vezes fazendo o papel de justiceiros, né? Justiceiros sociais, né? Então tem quem ame, tem quem odeie,
né? Mas a grosso modo esse é o fenômeno histórico e sociológico aí do cangaço, né? E esses cangaceiros vão ser duramente perseguidos, tá? Pela chamada polícia volante. É um termo que aparece aí na literatura, né? Quem já leu obras de Graciliano Ramos, por exemplo, já se deparou com esse termo, polícia volante, né? Que é a polícia local ali, a polícia dos municípios, das vilas, naquele grande sertão nordestino, né? E eles eram perseguidos, muitas vezes cangaceiros morriam em emboscadas, mas muitas vezes a polícia mesmo morria, muitas vezes em emboscadas também, né? Eram pegos de tocaia ali, né? Pelos cangaceiros, cangaceiros. Então, aí, à medida que a coisa foi crescendo, também se criou uma briga particular entre cangaceiros e integrantes da polícia volante, né? E aí virou aquela briga, né, de fazer justiça, de perseguir um, de fazer justiça com o outro, cria desafeto, né? E aí vira uma bola de neve de vingança, né? Vingança. Essa é a palavra, e a vingança é uma palavra que a vingança e a honra são palavras muito fortes, elas têm um significado muito forte dentro da cultura sertaneja nordestina nesse período, né? Então, defender a sua própria honra passa a ser um valor de ambos os lados, né? Dos cangaceiros e das autoridades policiais ali. E os coronéis dos municípios e das vilas tinham um certo receio, tá, desses cangaceiros aí, porque eles sabiam que eles estavam administrando uma sociedade que era miserável, que era desigual, sabiam que isso era um fenômeno, que o cangaço muitas vezes tinha simpatia das classes populares, e sabiam que os cangaceiros eram extremamente violentos, não tinham medo, né? Então isso criou uma situação muito tensa ao longo de anos, tá? Poucas pessoas conseguiram se aproximar dos cangaceiros para fazer uma reportagem, para fazer uma fotografia, para entrevistar cangaceiros, né? Hoje em dia tem vários estudos sobre isso, inclusive muitos parentes desses cangaceiros aí, né? Filhos, netos, estão por aí, dão entrevistas, né? Participam de eventos universitários e tudo mais. Teve um fotógrafo, né? Que é o Benjamin Abraão, que conseguiu tirar fotografias do bando de Lampião, né? E inclusive filmagens, né? Filmagens porque já existia câmera cinematográfica na época, né? 1930. E ele tem imagens, filmes, tá? E inclusive tá por aí pelo YouTube. Vocês podem pesquisar pelo YouTube imagens do cangaço, né? Muito estudado e um fenômeno muito fascinante, tá? Olha só, essa aqui é uma das fotografias do grupo de Lampião que vai ser morto e decapitado, exposto em praça pública. A prática de cortar a cabeça era muito comum aí na República Velha, tá? Aconteceu lá em Canudos, aconteceu na Revolução Federalista lá, que a gente falou, no Rio Grande do Sul, e acontece aqui no banditismo, no cangaço, tá? Com o cortes de cabeças e exposições em praça pública. E veja só como essa fotografia que ela é bem posada, né? Os chapéus, desculpa, tudo bem organizado. Aqui os cintos, né, com as balas. Aqui as garruchas, aqui mais chapéus e mais cabeças, ó, tudo bem organizado para tirar a fotografia. Esse aqui tá só com, ó, a cabeça até tá pela metade aqui. Então isso aqui é foto oficial que ia para a imprensa e que era para mostrar o seguinte, ó, vai se meter com um cangaceiro para você ver o que acontece com você, né? Isso aqui é um símbolo de poder também, aconteceu durante o governo Vargas, né? Onde o Estado mostra toda a sua autoridade. Ao expor cabeças, ele mostra, ó, quem manda nesse país aqui é nós.
somos a república, né? O Brasil não vai ser entregue a um bando de cangaceiros que vai fazer o que quiser dentro desse país. É mais ou menos essa mentalidade, tá? Que está por trás da exposição dessas cabeças nessa foto. Aqui temos também uma outra imagem do cangaço, né? Essa aqui é do Benjamin Abraão que eu falei para vocês, né? Que conseguiu o Virgulino, né? O Lampião se interessou muito pela máquina fotográfica e o Benjamin falou: "Ó, Lampião, você vai ser famoso, eu vou tirar um monte de fotografia de você, do seu bando aí, você vai ficar famoso lá na Europa, no mundo inteiro, né?" E aí isso pegou pela vaidade também do Lampião. E o Lampião falou: "Ó, se você não tirar uma foto boa, eu vou arrancar a sua cabeça aí, né?" E aí o Benjamin fez um baita de um trabalho, tirou várias fotos, filmagens, tudo encenado, ó. Veja só como é encenado aqui, né? Chama a galera, ó, todo mundo fica um do lado do outro. O fotógrafo fala: coloca as garruchas na mão direita, todo mundo, né? Deixa a menina aqui na frente, todo mundo com chapéu, todo mundo bem posado aí para foto e vamos bater a fotografia. E tá aí o bando de cangaceiro, né, de Lampião, com suas vestimentas, suas armas, tá, posando no meio aí a caatinga brasileira aí, ó. É o clima árido do sertão, né, com as árvores secas. E essa é uma fotografia clássica aí do banditismo do cangaço e do bando de Lampião. Ok, gente? Então é isso. Eu vou deixar aí uma sugestão para a gente trabalhar na plataforma, para a gente verificar, comparar esse fenômeno junto com o de Canudos e perceber semelhanças e diferenças. Um abraço aí.